AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para fazer este programa chamado A Bíblia Fala. Meu nome é Fernando Sartini e eu sou pastor das Assembleias de Deus Ministério de Perus. E nesta tarde nós vamos dar continuidade ao programa passado, pois o assunto rendeu muito. Nós estamos falando sobre a arca, um assunto tão popular entre as crianças, na escola dominical, um assunto tão conhecido, mas eu acredito que a Bíblia tem informações importantíssimas para nos ajudar sobre este tema. E para falar sobre o tema, a arca, o dilúvio, nós temos aqui o nosso pastor Maxwell Fajardo. Pastor Maxwell também é pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Perus, doutor em História e é meu companheiro aqui no programa. Pastor Maxwell, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Paz do Senhor, pastor Fernando, paz do Senhor para você que nos acompanha todas as terças-feiras aqui no programa Bíblia Fala. E como o pastor Fernando já anunciou aí para nós vamos continuar a discussão a respeito do dilúvio. O programa rendeu na semana passada e tem bastante assunto para conversarmos ainda hoje. No programa passado, nós deixamos uma pergunta no ar, e é interessante, pastor Maxwell, porque existe muita dúvida sobre o tempo em que Noé construiu a arca. E quando nós estávamos aqui conversando também, surgiu também uma outra pergunta, que é: quanto tempo Noé ficou dentro da arca? Então hoje nós vamos abordar esses dois assuntos e vamos falar sobre outros assuntos também. Um outro assunto que eu gostaria de falar um pouquinho também é sobre as águas do dilúvio, pastor Maxwell, porque diz que quando choveu, vieram as águas dos céus e vieram as águas do abismo. Então vieram águas de dois lugares. E eu queria falar um pouquinho também sobre as águas do dilúvio. Mas, no programa passado, nós deixamos essa pergunta e nós vamos colocar essa pergunta aqui logo de início do programa, né, sendo fiel à nossa fala. Só que antes, eu queria pontuar algumas observações que as pessoas fazem em relação ao tempo que Noé pregou, porque o tempo de construção também foi o tempo em que Noé pregou. E algumas pessoas falam, usando o texto de Gênesis, que foi durante 120 anos que Noé pregou e construiu a arca. Talvez, pastor Maxwell, a gente não consiga afirmar 100%, mas qual seria a melhor resposta bíblica? Muitas pessoas entendem que falar resposta bíblica já é ser arrogante, né? Mas qual é a resposta mais próxima, talvez, que a Bíblia dá sobre o tempo da construção e da pregação de Noé, pastor Maxwell? Na realidade, a gente tem que usar vários textos e ir cruzando a informação de um texto com o outro. É um mini quebra-cabeça, né? A gente vai pegando uma informação de versículo, junta com o outro,
a gente faz as contas e a gente chega a uma conclusão que tem um limite de anos que não pode ser mais do que aquilo. Não vai embaraçar? Vamos tentar, vamos lá. Não pode embaraçar. Não pode embaraçar. Eu sou professor de história, de matemática, aí já não é comigo, mas vamos tentar. A gente não pode embaraçar isso, senão vai... É importante que a pessoa anote os versículos. Isso. Porque anotando os versículos que serão falados agora, posteriormente ele pode ler com calma. Isso. Eu vou pedir para ele não ficar estudando agora, para ele não perder o fio da meada aqui da argumentação. Se ele ficar querendo ler os versículos, correndo, seria bom que ele acompanhasse conosco, mas posteriormente ele então pudesse estudar para que chegasse à conclusão aí mais próxima. E outro, o vídeo depois vai ficar gravado aí na internet, depois dá para voltar e pausando, né, com calma, né, para poder fazer as contas direitinho. Então não pode embaraçar agora. Não pode embaraçar, vamos lá. O primeiro texto... Quanto tempo Noé levou para construir a arca? Valendo. Então vamos lá. Primeiro texto, Gênesis 5:32. O que diz? Era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Ok, quantos anos? 500 anos. 500 anos foi quando... a primeira referência aqui da idade de Noé, né? Foi quando nasceram os seus filhos, com data, né? Com 500 anos nasceram os 3 filhos de Noé. Ok, nasceu Sem, Cã e Jafé, nesta ordem. Nesta ordem. Quando ele tinha 500 anos, começou a produção. Isto. Depois nós vamos lá para Gênesis 7 e 6. Gênesis 7 e 6. Era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então, peraí. Então nós temos aqui a primeira data, 500 anos, tá certo? Quando ele foi chamado, não tinha história de dilúvio ainda, não tinha filho, tá certo? Com 500 anos. Com 600 anos, ele já tinha 3 filhos e... Como é que é ler de novo, pastor? Veja, o primeiro filho dele, Sem, nasceu quando ele tinha 500 anos. Okay. Né? Sem, era o primogênito, nasceu aos 500. Com 600 anos, veio o dilúvio. Okay. Então, quando veio o dilúvio, Sem tinha 100 anos. 100 anos. Sem tinha 100 anos. 100 com S e 100 com C. 100 tinha 100 anos quando veio o dilúvio. Mal com U e mal com S. Exato. 100 tinha 100, né? Então, essa informação é importante. E por que é importante a gente falar de 100? Por Você conta... vê que interessante, 100 significa zerado, né? Sem nada, mas 100 é uma pessoa e tem o 100 que equivale a 100 coisas, 100 anos. Agora é igual 7, filho de Adão, né? Igual. O pessoal fala que era 4, morreu 1 e nasceu 7, né? Mas vamos lá, vamos voltar para a terceira referência. Então tem essas duas referências. E aí tem outras datas também nesse versículo. Ele tinha... deixa eu voltar lá, é 7 e 6, né? 7 Era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio. Isso é uma data. Depois Isso é uma data. tem um outro versículo que fala de data, mas não vamos falar dele agora não. Tá aí. Nós temos 2 datas. A primeira data, quando foi chamado. A segunda data, com 600 anos, quando veio as águas do dilúvio. Isto. Mas aí para fechar aqui o nosso raciocínio, lembre-se de 100. 100 tinha 100 anos, quando veio o dilúvio. E aí a gente entra naquela outra conta que a gente fez, quanto tempo foi que eles ficaram dentro da arca, né? Mas não vamos falar disso agora, senão vai... Aí depois nós responde essa também, porque daí vai embolar tudo, porque nós vamos usar também os textos também. Então vamos para o terceiro texto, que aí dá para fechar o nosso raciocínio. O primeiro texto lá de Gênesis 5:32. 5:32, primeiro texto. 5:32 de Gênesis, segundo texto. O segundo texto é Gênesis 7 e 6. Segundo texto, Gênesis 7 e 6. Terceiro texto. O terceiro texto é Gênesis capítulo 10. Eu perdi qual é o versículo, pastor? 10, versículo, Gênesis capítulo de número 11. É 11. Versículo de número 10. Isso, 11 e 10. Obrigado. 11 e 10. E estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio.
2 anos depois do dilúvio. do dilúvio. Então veja, aí a gente faz as contas. Se ele nasceu no ano 500 da vida de Noé e o dilúvio veio no ano... 500, 502, 503, o importante é que ele é o primogênito, tá certo? Ele foi chamado e teve os filhos. Aí não tem data. Aí não tem data. Não tem data. O que tem data é os 100 anos. Os 100 anos, ele era da idade de 100 anos. Aí depois ele dá uma outra data. Lê o texto novamente. Isso, então veja, Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. Então, o importante aí, o que dá a entender, é que ele tinha 98 anos. É o que dá a entender. E que Noé gerou ele com 502 anos. Falando de texto, porque foi 2 anos depois do dilúvio, tá certo? Foi 2 anos depois do dilúvio. Se ele foi chamado com 500, com 600 veio, então são 100 anos. Nós temos um intervalo de aproximadamente 2 anos, do chamado até o nascimento de Sem. De 100. Então veja, do nascimento de Sem até a geração, porque aqui está dizendo que depois do dilúvio, depois de 2 anos, ele teve um filho. Então, veja, não tem como ser mais do que 98 anos, descontando esses 2 anos que teve para Sem ter o seu primogênito. Então, se a gente for entender, né, o chamado de Noé em relação ao ano em que nasceu os filhos dele, conforme a gente viu lá em Gênesis 5:32, então não dá para ser mais do que 100 anos. Correto? E aí a gente desconta os 2 anos até que Sem nascesse seu primogênito depois do dilúvio, então a gente tira 2, ficam 98 anos. Então, neste raciocínio, todo este período de construção da arca e do dilúvio teria durado 98 anos. É importante a gente colocar essas datas porque cai um mito aqui. Tem um mito muito forte. E eles se baseiam, até algumas pessoas falam que se baseiam no Novo Testamento, outras pessoas falam que se baseiam em Mateus, no discurso de Jesus sobre Noé, e depois nós vamos falar sobre a importância, né, o que o Novo Testamento diz, o que a Bíblia diz sobre Noé, mas você vê que já cai um mito aí dos 120 anos, cai um mito de 150 anos, do período de construção, porque usando esses seus textos, usando os textos aí, fica claro que o período aproximado, máximo de 100 anos, e o período mínimo aí de 98 anos, fica mais ou menos que meio que taxativo, não tem como, tirando, só da chamada até a construção é 100 anos, tendo os 2 anos ali do intervalo, 98, o menino nasce com 2 anos posterior, eu acho que fica cravado aí nessa faixa aí, pastor, não tem jeito. Exatamente. Então, usando esses textos como referência, usando esse raciocínio, então a gente pode dizer que o tempo máximo foi esse tempo de 98 anos. De construção. De construção da arca. 98. Vamos citar os textos novamente para gravar? Gênesis 5:32. Gênesis 5:32. 7 e 6. Gênesis 7, versículo 6. Depois Gênesis 11 e 10. Gênesis 11 e 10. Agora, pastor Maxwell, 98 anos é o período aí de construção, mas tem uma segunda pergunta. Eu vou antecipá-la porque nós estamos falando de data, e a gente já inclui essa data aqui também. Não fica preocupado agora, depois você volta, está no YouTube o programa, está na nossa página, no Facebook. E aproveita que eu estou falando das nossas páginas, entra lá e compartilha também com seus amigos, com seu grupo de igreja e com seu grupo da família. Põe no WhatsApp, lá tem a parte lá, compartilhar. Tanto no YouTube quanto no Facebook, é muito fácil compartilhar. Dá para copiar o link também. Você coloca o link lá no grupo da família, no grupo da igreja, né? No grupo dos amigos. Põe lá, vai ser muito bom, vai ser bênção de Deus. Pastor Maxwell, quanto tempo Noé ficou dentro da arca? A gente tem como usar textos bíblicos para tirar essa dúvida de quanto tempo ele teve que ficar dentro da arca. Lembrando que ficar dentro da arca não foi nada fácil, porque ele estava com os animais, com a esposa e com os filhos e com as noras.
Então, 8 pessoas. 8 pessoas estavam dentro da arca. E eles tiveram que passar ali um longo tempo. A gente, usando os textos da Bíblia, pastor Maxwell, o que a gente pode dizer sobre o tempo de construção, 98, tá certo? O tempo que Noé passou dentro da arca. Então, a gente sempre fala dos 40 dias e 40 noites do dilúvio. Então, 40 dias e 40 noites é o período em que choveu. Então, foi chuva direto, 40 dias e 40 noites. Depois a gente vai falar sobre a origem dessas chuvas. Mas eles não ficaram dentro da arca apenas o período dos 40 dias. Eles entraram e depois, agora eu pedi ajuda aqui do pastor Fernando para fazer as contas, a gente começa então com esses 40 dias em que houve as chuvas e depois nós temos mais 150 dias, é isso, pastor? Qual que é a referência? Para a terra dar aquela, para baixarem as águas, né? Uhum. Para baixarem as águas foram 150 dias. Isto. Aí a água deu uma baixada. Uma baixada. Deu E uma aí, baixada. se a gente for depois voltar lá no texto de Gênesis, a gente vai, o capítulo 8, inclusive, que fala da paciência que Noé teve, né? Soltou uma ave, esperou voltar, fez, eu acho que foram 3 testes, né, pastor? Para ver se já era possível pousar a arca. Então, esperou a arca baixar, enfim. Então, quanto tempo durou todo este processo em que eles ficaram dentro da arca? Sim. Vamos usar um versículo-chave aqui como referência, que eu acho que esse versículo aqui ele é importante, porque assim como fala da chamada e do dia que veio lá o dilúvio, esse aqui ele é mais específico, que é Gênesis capítulo de número 7, versículo de número 11. Ele é bem específico. Gênesis capítulo de número 7, versículo de número 11, ele dá data com dias. Isso. E aqui data com dias, depois nós vamos ver lá no final, lá em Gênesis capítulo de número 8, outra vez data com dias. E aí, porque na verdade, aqui tem o seguinte, aqui tem dias, meses e anos, tá certo? Eu vou ler aqui, Gênesis 7:11, né? 7:11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Então, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 do mês. Só um detalhezinho aqui, não necessariamente nesse tempo o ano era contado como um período de 365 dias, exatamente como nós temos hoje, né? Lógico, já se usava aqui nesse período a divisão das 4 estações do ano, tal, mas não pense assim na exatidão que a gente tem no calendário que nós usamos hoje, que é muito mais recente do que isso. Em Gênesis, capítulo de número 8, ele fala do tempo, né? Ele fala da pausa da chuva, e coloca também as datas com dias, meses e anos. Então, olha só, Gênesis capítulo de número 8. 8:13, né? 8:13 e depois o 14, né? Isso. Com 13 a gente tem uma compreensão legal, o pastor Maxwell vai ler aqui para nós, e aí a gente vai pontuar a questão da data, e nós vamos voltar lá nos 150 dias para mostrar para as pessoas. Então veja, no ano 600, no mês segundo, começou o dilúvio. Gênesis 8:13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. O 14 tem mais uma data. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Lê o versículo 16 agora. O 16. Só a primeira parte. Deus falou para Noé, sai da arca tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Eles saíram com base aqui no segundo mês e 27 dias do mês. Então, para a gente fazer as contas, a gente tem que usar Gênesis 7:11, Gênesis 8:13 e Gênesis 8:14 e Gênesis 8:16. Aí aqui a gente consegue precisar a questão do tempo que ele ficou dentro da arca. O que a gente pode pontuar aqui de tempo específico, pastor Maxwell? Gênesis 7:11. Vamos ler aqui, Gênesis 7:11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo,
aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, tá certo? Então, 600 anos, no segundo mês, 17 dias. Vamos guardar isso aí? Vamos guardar? Certo. Vamos guardar isso aí. Depois 8:13. Depois 8:13. Eu acho que mais importante ainda é o 8:14. O 8:14. O 8:14 que eu acho que é fundamental, né? No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então foi um ano depois, aqui também foi o segundo mês, só que lá em 7:11 foi no dia 17 do mês. Um ano depois, só que no dia 27, né, a terra estava seca, ou seja, 1 ano e 10 dias. Você percebe que provavelmente o ano aí, o mês, ele tinha 30 dias? Você vê que Muito tá falando, provavelmente. Muito provavelmente. Não era 365, talvez fosse um pouquinho menos, 360, algo em torno disso, né? Porque como eles eram, como era a lua quem determinava, né? Uma coisa tão interessante, porque isso está em Gênesis, desde o capítulo de número 1. Isso daí não é novidade. O luminar maior governa o dia, o menor a noite. E o próprio, é um texto até, são coisas até profundas, mas o livro, o Pentateuco, ele trata muito da questão das datas, da lua nova, da lua cheia. Então você vê que é o ciclo natural, Então, provavelmente o mês aí 30 dias, porque está dizendo que é no 27. Baseado nessa data aí, pastor Maxwell, baseado nessa data, a gente pode precisar, então, quanto tempo, baseado nessa data? 1 ano e 10 dias. Um O ano período total, o dia que eles entraram e o dia que eles saíram da arca. Imagina o que é, 1 ano e 10 dias lá, dentro da arca. Foi o período total. Me veio um negócio à mente aqui agora, pastor Maxwell. Ele ficou 1 ano e 10 dias com a esposa, com os filhos e com a nora. Ele desceu da arca e continuou casado. Veja, né? É um exemplo aí, inclusive, de quarentena, né? Ele ficou de pandemia, quarentena. de quarentena. Ele ficou fechado dentro da arca durante Literalmente. 1 ano com a sua família, com as famílias dos filhos, né? E depois, continuou casado, como o pastor está falando. Veja, eu acho que o exemplo de Noé, né, é um exemplo muito interessante para a gente pensar sobre a questão da família, né? Inclusive, depois o texto vai dizer que depois que termina, aí já não é o assunto do programa de hoje, mas depois de terminado o dilúvio, houve lá um problema familiar, né, entre Noé. O problema familiar não aconteceu dentro. Não aconteceu dentro. Não aconteceu nesse período de reclusão deles dentro da arca. O primeiro problema familiar na família de Noé foi depois que eles estavam já fora. Agora eu vou falar um negócio aqui, você goste ou não, mas o problema aconteceu por causa de bebida. Sim. Bebida, tá certo? No capítulo 9 de Gênesis. No capítulo 9, o problema foi por causa de bebida. E a bebida, ela traz muitos problemas dentro das famílias. Não só a bebida não, mas as drogas irregulares, né? Ou, não vou dizer viciantes, porque se o nome é droga não é bom, né? Não é bom, mas tem drogas que são receitadas pelos médicos, aquelas que nós normalmente tomamos, né? Tem os seus efeitos positivos, algumas com efeito colateral, não vamos discutir aqui, mas vamos falar aqui das drogas ilícitas, esse é o melhor termo, e das bebidas viciantes que destroem os lares. E o primeiro problema pontuado na Bíblia em Noé foi por conta da bebida, mas nós não vamos falar isso. Ele ficou dentro da arca 1 ano e 10 dias. O tempo que ele construiu a arca, pastor Maxwell, qual foi o tempo que ele construiu a arca? Então, no máximo, em 98 anos. E depois, mais 1 ano e 10 dias, usando a arca que foi construída. O texto fala sobre Gênesis, capítulo de número 8. Choveu 40 dias e 40 noites. Parou a chuva. Só que quando parou a chuva, a terra não estava seca. A terra absorveu toda aquela água. E o texto de Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 3, pontua outra data aqui, mas não é data específica, né? Mas ela dá uma pontuação. Ó. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente,
e ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes do Ararat. 150 dias, 5 meses, correto? 5 meses. 7º mês, ao dia 17, veja que o prazo tá certinho, no dia 17, depois no 7º mês, no dia 17, parece que, né? E assim, uma observação importante, pastor, porque a gente está discutindo essa questão das datas, são curiosidades aí com relação ao texto, mas também por que o texto tem essa preocupação de apontar datas e tal? Para mostrar que não se trata de um mito, né? É algo que tem registrado, tem conta, né? Dá para dizer há quanto tempo ele viveu lá. Não é uma história abstrata, né? O texto bíblico trata a história do dilúvio como, de fato, uma história realmente existente. Olha, foi tantos dias, aconteceu assim. É uma forma de ressaltar, né, a importância dessa mensagem. Com 150 dias, ela começou a dar aquela vagueada próximo dos montes, né? No 7º mês ele parou no monte. Só que ainda tinha água. Gênesis capítulo de número 8 continua com outra informação aqui também. E foram as águas indo, minguando, até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Então, no 10º mês, ele começa a enxergar agora os montes e a água estava sendo absorvida pela terra ainda. É a hora que ele abre a janela e começa lá então a história que você havia falado do corvo e da pomba. Isso, que está lá no versículo 7 até o versículo 14, né? Todas as tentativas que Noé fez para poder ter a certeza que a arca já estacionaria, né? Bom, então, 98 anos construindo a arca, 1 ano e 10 dias dentro da arca, por conta das águas do dilúvio. Veio muita água do dilúvio. E Gênesis capítulo de número 7, versículo de número 11, o que nós lemos posteriormente, ele dá aqui a origem das águas. A gente chegou a falar um pouquinho, mas a gente não detalhou. E diz o seguinte: se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Águas de 2 lugares, pastor Maxwell, como é isso? Isso, né? A gente sempre pensa no dilúvio como vendo apenas a água de cima, né? Foi a chuva, mas o texto bíblico diz que foram 2 coisas. É chuva, que veio dos céus, e as fontes do abismo. Veja que coisa, né? Lá no relato da criação, a Bíblia diz que quando Deus foi criar a terra, ele separou as águas que estavam sob o firmamento das águas que estavam debaixo do firmamento. E no meio ficou a porção seca, que era a terra, né? Então havia águas debaixo da terra e águas acima da terra. E até é um dado até muito interessante, né, pastor? Dizem que da mesma forma como nós seres humanos conhecemos muito pouco a respeito do espaço, né? Nós conhecemos muito pouco a respeito do espaço, né? São de algumas décadas para cá que tem aumentado esse conhecimento do que tem no espaço. E também conhecemos muito pouco daquilo que tem debaixo da terra, as camadas, as crostas terrestres e tal, porque nenhum homem conseguiu ir também até o fundo da terra, né? Então, o debaixo da terra também tem muitos mistérios que o homem ainda não conseguiu conhecer, né? E aqui o texto bíblico diz que debaixo da terra abriram-se os abismos, então veio água tanto de baixo quanto de cima. Lógico que a Bíblia, ela não é um livro científico, no sentido de que a Bíblia não tem a preocupação de explicar fenômenos geográficos, fenômenos geológicos, né? Então o escritor do livro de Gênesis não tinha essa preocupação de explicar os fenômenos naturais, os fenômenos científicos. Não, o objetivo é outro, é contar a história da relação de Deus com o homem. Mas a gente pode pensar em algumas relações que esse texto nos diz, né? Ou seja, essas águas que vêm de baixo, ou seja, você tem um impacto muito grande debaixo da terra. Isso nos faz cruzar com várias informações.
a respeito dos movimentos das placas tectônicas, né? Então você já deve ter estudado lá na geografia sobre a Pangeia, que era aquele continente unido, né? Se você pegar o mapa mundi, você percebe que, por exemplo, a costa, né, da América do Sul encaixa na África. Então houve esse movimento de separação que foi por conta, né, de uma movimentação intensa debaixo da terra, né? E aí a gente vê esse texto na Bíblia que diz que o dilúvio causou isso, foi uma movimentação intensa de águas que vieram de baixo também, né? Então você teve uma alteração em todo o ecossistema que provocou o dilúvio. Outro argumento que nos faz afirmar que o dilúvio não foi meramente local, ele foi universal. As fontes do abismo se abriram, então todo o ecossistema, né, do planeta foi modificado por conta dessa intensa chuva que veio. Quando a gente fala do dilúvio, a Bíblia fala sobre os montes e os vales. Inclusive a Bíblia diz que a arca parou sobre um monte, em uma das montanhas do Ararat. Há quem diga que as montanhas elas surgiram, isso tudo a gente está falando baseado nas águas que vieram do abismo, né? Quando as águas vieram, forçaram ali a Pangeia, sim, né? Sim. E ela deu para a água poder passar, foi ali que surgiu os montes e, evidentemente, os vales. Quando a água veio, forçou, ela foi comprimindo. Agora, é claro, isso daí é uma teoria. Na realidade, né, nós estamos até falando de uma outra área, né, do conhecimento, que nós não somos especialistas. A gente está colocando a partir do fazendo, texto ali uma observação. A Pangeia é científica, né? Sim, isso Pangeia significa o globo todo, né? Significa a terra toda, Pan e Geia, terra, é tudo, né? Tudo junto, uma só. E depois veio as águas do dilúvio. Mas aí, logicamente, né, algum especialista que estiver nos acompanhando aí da área de geografia, de geologia, poderia nos explicar muito melhor esse processo, a datação desse processo, enfim. A gente só está fazendo algumas observações aqui com base do texto bíblico. Um ponto de vista aí bíblico. Um ponto de vista bíblico nada mais do que um ponto de vista bíblico. Pastor Maxwell, hoje a gente sabe que existe água debaixo da terra, né? Você sabe que em muitos lugares eles fazem os famosos poços, né? Isso. Ele faz o poço, quando bate, está lá a água. Inclusive, na região aqui, perto aqui, tem o equífero, não sei se o nome correto é... Aquífero, né? Aquífero, né? E justamente é isso, é um lençol de água muito, muito, muito grande. Inclusive eu sei que tem no Piauí, sei que tem em Ribeirão Preto também, e águas limpas que vêm de baixo também. Então, a Bíblia não está falando nada que não seja comprovado da terra. Água que seja comprovado cientificamente. Há quem diga também que existe um anel em volta da terra de água. Há quem diga que existe um anel, que foi esse que rompeu de fato, o que a Bíblia diz é que no dilúvio romperam águas debaixo também, né? Ou seja, para usar uma expressão muito popular, né? No dilúvio veio água de tudo quanto é canto, de baixo, de cima, foi água de onde não se imaginava, né? E inundou toda a terra. A Bíblia diz que Noé constrói a arca, entra nela. Demora 7 dias para cair as águas do dilúvio. Ele ficou dentro da arca 7 dias e não caiu uma gota de água, tá certo? Ele ficou dentro da arca. O que era a arca? Pastor Maxwell, o que era a arca? Muito bem, até lancei essa pergunta no final do programa passado. Por que a gente não fala o barco? Nós vamos encerrar com ela. Tem outras questões que a gente vai para outro programa, né? Mas assim, eu lancei essa questão no final do programa passado. Por que a gente não fala do barco de Noé, né? O barco, é a arca de Noé. E a gente não chama os outros barcos de arca, né? Não, é só... Por que o barco que Noé construiu, especificamente ele, era chamado de arca? E na Bíblia tem outra arca, que era a Arca da Aliança, né? O que tem a ver o barco com a Arca da Aliança? Porque a arca nada mais é do que uma caixa, né? A Arca da Aliança, o que era? Era uma caixa, né, feita de madeira de acácia, revestida de ouro, onde era guardado algo dentro. Então, a arca era uma caixa onde se guardava algo, né? O que seria a Arca de Noé? A Arca de Noé era como se fosse uma caixa em tamanho gigante, né? Por que ela não pode ser considerada um barco?
Porque não tinha na Arca de Noé uma coisa que tem em todo barco. A Arca de Noé não tinha leme, não precisava de volante, não precisava de leme. Por quê? Porque Noé não tinha que ir a determinado destino, entrar na arca e ir a determinado destino. A arca era só para preservá-lo. Então foi feita aquela estrutura de madeira, ficaram lá a família e os animais, e ele tinha simplesmente que ficar ali, ele não precisava levar a arca para lugar nenhum. A água ergueu a arca e depois baixou a arca e ponto, não precisava de um leme. Por isso que a gente fala que é a Arca de Noé, porque a arca seria uma caixa, seria um... Caixa eu acho que é um termo Mas muito é simples. o termo. Mas é o termo. É o termo correto no hebraico, inclusive, é caixa. Mas é caixa nesse sentido, de ser um refúgio, né? Um lugar para guardar. Né? A arca era uma estrutura enorme de madeira que servia para guardar a família de Noé e guardar os animais. Não tinha leme, não era um barco convencional. Né? Então, Noé não teve essa preocupação de guiar a arca para lugar nenhum. Era apenas um lugar de refúgio para ele ficar com a sua família. Na época, vamos acrescentar essa informação aí, essa informação é importante. Nós vamos fechar com ela, eu acho que agora nós vamos mandar um pouquinho aqui. Na época de Moisés, teve um fato catastrófico. Qual foi o fato catastrófico na época em que Moisés nasceu? Foi a matança dos meninos hebreus. Tanto é que quando nascia menina, ela ficava viva, mas quando era homem, a ordem era para que matasse. E a Bíblia diz que Moisés, ele foi salvo. Ele foi salvo. Eu achei até que você ia falar sobre isso quando você falou da arca. Uhum. Ele foi salvo. E como que Moisés, ele foi salvo? Moisés foi salvo por causa da... Como é que é o nome? Que colocaram Moisés? Um cesto? Um cesto. E aquela palavra cesto é também caixa. Uhum. Porque também não tinha leme. Então, ele foi colocado na caixa, tá certo? Porque aquela caixa também não tinha leme. Quem conduziu aquela caixa foram as correntes. Algumas pessoas dizem que a corrente jorrava de um lado e Moisés foi para o outro. Eu não vou afirmar isso, tá certo? Mas há quem diga que a corrente ia para um lado e Moisés, mesmo sem leme e sem motor e sem pessoas para impulsioná-lo, foi para o outro lado, o lado onde estava a filha de Faraó. E a expressão que aparece em Êxodo, pastor, é a arca. Ó. É a arca. Êxodo 2:3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos. Exatamente. Então, o termo, eu até achei que você ia falar sobre isso. Como você não falou, eu estou colocando aqui lembrei agora. Então, olha só que interessante. Quem conduziu a arca de Moisés... Por isso, qual o nome da arca de Moisés? Não tem arca de Moisés. Você tem que fazer a piada com Abraão, entendeu? Não faz mais a piada com Moisés, porque tem a arca de Moisés também, tá certo? Moisés foi colocado dentro da arca. Quem criou aquela arca? Foi Deus. Quem conduziu aquela arca? Foi Deus que conduziu aquela arca. Quem fez aquela arca, provavelmente foi a mãe de Moisés, Joquebede, tá certo? Nós temos a arca também do dilúvio, que é a arca de Noé. Quem construiu aquela arca? Foi Noé, mas quem conduziu aquela arca ali foi Deus. E Deus que fechou a porta dela. E Deus que fechou a porta dela, tá certo? Deus que fechou a porta dela. E nós temos também a arca, essa que você falou. Quem construiu aquela arca da aliança foram Oliabe e Bezalel, que construíram, porque ele tinha um Espírito de Deus. Mas quem conduziu aquela arca... Foi Deus. E essa arca aqui, que nós estamos, o nosso corpo aqui, ele é conduzido pelo Espírito de Deus. Então você vê que interessante, a arca de Moisés não tinha leme, tá certo? A arca de Noé não tinha leme, e a arca, ela só andava quando a nuvem andava, e a ordem era para seguir a arca de Moisés. Quando Moisés constrói a arca para colocar dentro lá as tábuas... A Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, para colocar as tábuas, para colocar o maná e para colocar a vara de Arão, quem conduzia aquela arca era Deus. Era Deus que conduzia. Então, olha que coisa interessante. Quem conduziu a arca de Noé foi Deus.
Quem conduziu a arca de Moisés foi Deus, e quem conduziu a arca da aliança foi Deus também. Não tinha leme, mas era Deus que conduzia. E assim somos nós também. Jesus é a nossa arca, nós estamos nele e não somos nós que estamos no comando. Mas nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Pastor Maxwell, que programa glorioso, quanta coisa interessante. Deus te abençoe. Amém. Uma alegria muito grande estar com você. Eu quero convidar você para contribuir aqui. Eu sempre peço para você contribuir com a nossa igreja. Nós estamos aqui produzindo, trabalhando. A igreja está produzindo, trabalhando. E o desejo do nosso coração é que você seja dizimista e ofertante na casa do Senhor. Aqui embaixo, aqui, ó, nós temos aqui embaixo os dados bancários. Nós temos conta no Banco do Brasil e nós temos conta no Bradesco também. Escolha qual dos bancos é melhor, faça a sua transferência, seja dizimista, seja ofertante, para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe, compartilhe o nosso programa, um programa muito bonito, muito bom desse. Pastor Maxwell, Deus te abençoe, muito bom recebê-lo aqui, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Fernando, muito obrigado você que nos acompanhou. E semana que vem tem mais dilúvio aqui no programa. A semana que vem nós vamos continuar, nós vamos falar sobre a porta também. Quem fechou a porta do dilúvio foi Deus. E vamos continuar falando sobre isso também. Deus te abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.